Bom, vamos direto ao que interessa. Uma decisão bem específica da China sobre a prata está causando um verdadeiro reboliço na economia global. E olha, as consequências já estão batendo na nossa porta. O negócio é o seguinte, a partir do dia 1º de janeiro, a China, que tem um controle gigantesco sobre a oferta mundial, vai começar a fechar a torneira das suas exportações de prata. E não é algo gradual, não. É uma ação com data marcada para começar já. A grande questão é como que um único metal, na mão de um único país, tem esse poder todo de criar um efeito dominó na economia inteira? Pois é, a resposta é bem mais complexa e, sinceramente, mais fascinante do que parece à primeira vista. Para a gente entender o tamanho do impacto, primeiro a gente precisa resetar a nossa ideia do que é a prata. Muita gente logo pensa em joia, em talher, né? Mas a verdade é que a prata se tornou um dos materiais mais críticos do mundo moderno. Pensa só, enquanto o ouro fica lá, na maior parte do tempo guardado em cofres como uma reserva de valor, a prata está no campo de batalha. É um componente industrial absolutamente essencial. A principal função dela hoje é na indústria, e é aí que a história começa a ficar séria. A prata é simplesmente o metal com a maior condutividade elétrica do mundo. Ganha do cobre, do ouro, do alumínio, de todo mundo. Isso faz dela insubstituível. Ela está em todo smartphone, toda a placa de circuito, todo carro elétrico, todo painel solar. Toda essa transição que a gente vê para a energia verde e para a tecnologia 5G depende dela. E muito. E essa citação aqui resume a situação perfeitamente. Para muitas dessas aplicações, simplesmente não existe um substituto viável. A prata não é um luxo para a indústria, é uma necessidade básica. Agora, multiplica isso por bilhões de aparelhos no mundo, e a gente começa a ter uma ideia da escala da demanda. E aqui vem o pulo do gato. A decisão da China não aconteceu do nada, num mercado tranquilo. Pelo contrário, ela chega bem no meio de uma crise de oferta que já estava rolando. A demanda global por prata já era muito, mas muito maior que a capacidade do mundo de produzir o metal. Os números, olha, falam por si. Em 2025, o mundo precisou de 1 bilhão e 240 milhões de onças de prata, mas só conseguiu produzir 1 bilhão. Sabe o que isso significa? Um déficit de quase 250 milhões de onças. Esse buraco já colocava uma pressão gigantesca no mercado, isso antes mesmo da China anunciar qualquer coisa. Tá, então por que não sair minerando mais prata por aí? A resposta está na origem dela. Cerca de 80% de toda a prata do mundo não vem de minas de prata. Vem como um subproduto da mineração de cobre, chumbo e zinco. Ou seja, a produção de prata está amarrada na demanda por outros metais. Fica super difícil aumentar a produção dela de uma hora para outra. E tem mais. Mesmo que a gente descobrisse um depósito gigantesco de prata hoje, agora, a gente teria que esperar muito. Leva mais de uma década, de 12 a 15 anos, desde a descoberta até sair a primeira onça de prata. Não tem solução rápida para essa escassez, o que cria um gargalo real na oferta. O mundo tem que se virar com as minas que já existem. E com esse cenário todo de gargalo na oferta, a jogada da China começa a fazer total sentido. Não é uma decisão aleatória, não. É um movimento estratégico, muito bem calculado, para usar essa escassez global a seu favor. A estratégia é bem clara, direto ao ponto. Primeiro, controlar o fluxo de prata que sai do país com licenças de exportação super restritas. Segundo, garantir que as próprias indústrias chinesas tenham acesso prioritário e mais barato a esse recurso vital. E terceiro, usar esse controle como uma baita ferramenta de negociação no palco mundial. E aqui está o porquê de tudo isso. A China simplesmente domina as indústrias que mais devoram prata no mundo. Ao controlar a oferta do metal, ela não só garante o suprimento para os próprios fabricantes, mas também pode deixar os concorrentes globais numa posição de enorme desvantagem. É um checkmate. Ok, então com a demanda lá em cima, a oferta super restrita e a China controlando o fluxo, a pergunta de $1 milhão é: e o preço? O que acontece com o preço? Vamos dar uma olhada no que o mercado já está dizendo para a gente. O mercado não quis nem saber de esperar o dia 1º de janeiro. Só em 2025, o preço da prata disparou impressionantes 170%. Isso é um sinal claríssimo do nível de preocupação dos investidores e da indústria sobre a disponibilidade desse metal no futuro. Mas, como sempre, a história nunca é tão simples. Existem argumentos bem fortes para os dois lados. A demanda da indústria e a oferta limitada apontam para preços mais altos, claro. Por outro lado, se a economia global desacelerar ou se encontrarem substitutos mais baratos, ou até se rolar uma mudança política na China, a tendência pode se reverter. É um cabo de guerra bem complexo.
Uma métrica que o pessoal do mercado olha muito é a relação ouro-prata. Basicamente, ela mostra quantas onças de prata você precisa para comprar uma onça de ouro. Hoje, essa proporção está em 60:1, o que é considerado normal, historicamente falando. O que isso nos diz? Que apesar da alta absurda, o preço da prata ainda não está num território maluco quando a gente compara com o ouro. E um pouco de história sempre ajuda a colocar os pés no chão. Investir em commodities no pico de euforia pode ser bem arriscado. Pensa só, quem comprou prata lá no auge de 1980, mesmo com toda essa alta recente, ainda teria perdido metade do seu poder de compra mais de 40 anos depois. É algo para se pensar. Existe uma regrinha de bolso no mercado que diz o seguinte: ouro é para preservar o capital, prata para buscar uma valorização maior. O ouro seria a âncora de segurança do portfólio. Já a prata, por ser mais volátil e mais industrial, é vista como uma aposta com potencial de ganho maior, mas claro, com um risco bem maior também. Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A demanda industrial, a oferta limitada, a geopolítica. O que tudo isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que a identidade da prata, a sua essência mudou. E essa é a grande conclusão. O ponto-chave é este: o jogo não é mais sobre metais preciosos. A demanda real e muitas vezes insubstituível da indústria de eletrificação, de carros elétricos, de energia limpa, tudo isso criou um novo patamar para a prata. Ela virou um gargalo estratégico, um ponto de estrangulamento na cadeia de produção global. E a pergunta que fica no ar é justamente essa. Com a demanda sendo puxada pela tecnologia do futuro e a oferta controlada por movimentos geopolíticos, será que a prata transcendeu a sua antiga identidade? Entender essa transformação é sem dúvida crucial para entender uma das forças que vai moldar a economia nos próximos anos.